Pessoal, muito boa tarde. Eu, Bruno Amaral, junto com Pedro Menezes, teremos a oportunidade de entrevistar hoje Nicole Mello. Nicole, seja muito bem-vinda ao FIA Talks, é um prazer estar batendo esse papo contigo. E Nicole... Oi, pessoal, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Ai, que legal. A gente que agradece, né, Bruno? A gente agradece esse bate-papo enriquecedor. Para quem não conhece ainda a Nicole, ou não segue ela lá no LinkedIn, já siga ela no LinkedIn. A Nicole, ela se formou aqui na FIA em 2017, é uma aluna já veterana. E nesse bate-papo de hoje, a Nicole vai dar um monte de insights para nós. Tanto falando um pouquinho da sua jornada acadêmica, como escolheu a área de recursos humanos. Então eu acredito que o bate-papo de hoje vai ser muito valioso. Então, Nicole, para a gente dar início a esse bate-papo, se apresente um pouquinho para a galera. Quem que é a Nicole? Por que escolheu a FIA? Como foi essa jornada acadêmica? Conta um pouquinho aí para a gente, Nicole. Perfeito, pessoal. Bom, espero contribuir aqui. Estou aberta no LinkedIn também, podem me procurar quando precisarem. Mas vamos lá, meu nome é Nicole Mello, eu tenho 27 anos. Entrei na FIA em 2014. Me formei, né, então em 2017. Nossa, o tempo passa super rápido. Quando eu paro para pensar, fazer conta, meu Deus, ano que vem já faz 10 anos que eu entrei na FIA. Nossa. E por que eu escolhi a FIA, né? Acho que voltando até um passinho antes, por que eu escolhi a administração? Legal. Eu vim de um curso técnico de administração no colegial, então eu escolhi fazer o curso técnico muito também por influência de casa. Os meus pais, os dois, são administradores, e eu decidi no colegial falar, bom, vou fazer um curso técnico de administração que eu quero encontrar minha área. O curso de administração, desde o início eu já sabia que era um curso que abriria um leque de oportunidades, então eu já estava decidida no curso, certo? Legal. Então eu falei, bom, qual faculdade então agora que eu vou buscar? Fiz os 3 anos de ensino médio com o curso. E aí decidi fazer um cursinho para entrar na universidade, né, focar mais. E a princípio, né, eu não conhecia a FIA como graduação. Legal. A minha mãe trabalha com educação, então ela já conhecia a FIA por conta dos cursos de pós-mestrado, né, doutorado que a FIA tem. E aí, em 2014, a FIA graduação ainda era muito recente. Verdade. E aí ela comentou comigo, falou, olha, eu indico você fazer a FIA, que é uma faculdade de excelência, e agora tá tendo, né, a graduação. E eu falei, FIA, nossa, deixa eu ver, né, deixa eu pesquisar mais. Fui no meu grupo de amigos, ninguém conhecia. Eu falei, nossa, mãe, mas ninguém conhece a FIA graduação, né? Aí ela falou assim, uma frase que me impactou, e que foi exatamente o que aconteceu, que ela falou assim, quem vai te contratar conhece a FIA. Nossa, isso daí tinha que ser um quadro, né? Um quadro. Foi a mudança de chave e ela se deu nesse ponto, né? Foi. Aí eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, olha, as empresas, eu pesquisei bastante, né? Vi que realmente os cursos de executivos da FIA era muito conhecido, realmente, muito forte no mercado. E eu falei, bom, é isso que eu vou entrar na FIA, então. Quando eu entrei, não tinha nenhuma turma formada ainda. Então, antes, assim, era até um risco, entre aspas, né? Para mim, que estava entrando na graduação, sem ter nenhuma turma formada ainda. E hoje, assim, eu vejo que depois de tanto tempo, né? Tantas turmas formadas, a FIA super, bem mais conhecida do que era antes. Antes eu tinha um pouco de dúvida. Hoje, se eu fosse entrar numa faculdade de administração, eu não teria dúvida de entrar na FIA. Legal. Porque já tá mais do que certo, né? Então, mas quando eu entrei, e aí desde o primeiro dia eu falei, bom, fiz a escolha certa de estar aqui. Porque quando eu entrei, eu vi a estrutura, vi a formação dos professores, que eram os mesmos professores que davam aulas nesses cursos de executivo que era conhecido. Então, foi disso que me fez, assim, entrar na FIA. Foi essa mentalidade de que é uma faculdade de excelência e reconhecida no mercado. E esse é um ponto muito bacana, né, Nico? Porque mesmo depois da graduação, você ainda retornou à FIA para fazer uma pós, né? Sim. Então provou. Exatamente. E aprovou, né? Aí eu fiz, olha só, eu fiz 4 anos de FIA.
não satisfeita, né, decidi voltar para fazer a pós na área específica que eu escolhi, e que foi recursos humanos. E pretendo, já estou me planejando para um futuro fazer mestrado também. Quero ser professora um dia, quero dar aula na FIA. Ó, que bacana. Agora com muito mais certeza, né? É um sentimento, assim, muito de gratidão mesmo. Legal. Pela FIA. Então, eu hoje sou grata e indico para todo mundo realmente entrar na faculdade de administração na FIA, não tenha nem dúvidas sobre isso. Que legal, Nicole. Poxa, a gente fica muito contente aí por esse feedback, né? A gente, como aluno da graduação, a gente valoriza demais isso e fica muito contente por fazer parte, de fato, dessa faculdade renomada nacionalmente, né? E ainda vindo de um feedback de você que já se formou, já passou por aí, a gente fica muito feliz e com certeza os alunos que estão vendo isso também ficam muito contentes. Nicole, legal, a gente entendeu aí, então você entrou na graduação em 2014, sua mãe te ajudou bastante nessa escolha, parabéns para ela. E aí, em 2017 você se formou, né, Nicole? Aí o que é interessante, o que a gente queria saber? Hoje você está atuando na área de recursos humanos, mas da onde que veio essa paixão, Nicole? Você, desde o começo da faculdade, já tinha isso como um certo alvo ou não? Foi graças ao decorrer das aulas que você foi se encontrando até então você arrumar o seu primeiro estágio na área? Como é que foi essa paixão aí? Então, foi assim, quando eu entrei, eu sabia que eu queria administração por conta das matérias que a administração tem, né? Mas eu não sabia qual específico eu ia seguir. E aí, no decorrer da faculdade, né, com a proximidade que a gente tem com os professores, eu comecei a ver a área de RH como meu objetivo de carreira. Legal. Muito por conta da influência dos professores, em especial o professor Marcelo Treff. Que legal, show de bola. Ele me ajudou muito, assim, a entender a área de RH, e aí eu me identifiquei muito com a área. Então, desde acho que do segundo ano da faculdade, que foi quando a gente começou a ter aula com ele, eu vi que era o que eu queria seguir. Era o que eu, a princípio, queria, porque a gente fala muito na faculdade de teoria ali, né? A FIA traz muito essa questão prática, porque são professores que têm vivência no mercado, então acabam trazendo muita realidade pra gente nas aulas. Mas eu tinha assim, acho que pelo que eu tô vendo, é RH que eu quero, vamos ver se eu vou seguir isso mesmo. Mas eu tava muito aberta a outras áreas também. Que legal. E aí, antes, porque a gente tinha, né, eu não sei como tá hoje, mas a gente tinha 2 anos integral e 2 anos meio período com estágio obrigatório, né? E aí, antes até de começar esse período do estágio, eu fui convidada pela professora Ivete a fazer um estágio na área de marketing dos cursos de pós-graduação. Legal. E aí eu entrei nesse estágio, era um estágio, como tinha ainda mais tempo, né, era tempo integral na FIA, eu acabava fazendo um estágio reduzido de 4 horas no marketing. Legal. Então, assim, eu tava super aberta a outras áreas também. Aí eu fiz esse estágio de 6 meses, mas eu tava com foco realmente em entrar na RH. Legal. Mas foi muito válida a experiência no marketing. Assim, eu vejo que eu me desenvolvi muito, principalmente porque era uma função de divulgação dos cursos da pós para as empresas, então eu tive que desenvolver muito essa questão de comunicação, de vendas um pouco também, juntava ali tudo, então adorei fazer parte, mas eu buscava o estágio no RH, em paralelo, né? Legal. E aí eu fiz o estágio aí eu fiz o processo seletivo para entrar na Siemens. Aliás, eu fiz em diversas empresas. Legal, isso é bom ressaltar, né? Como que foi, né? Porque a gente sabe que não é esse mar de rosas encontrar um estágio, né? A gente quer saber. Então, assim, foi no segundo ano ali, Nicole, que você começou, vou começar a buscar uns estágios. Foi isso que aconteceu? No segundo ano você começou a estagiar aqui na FIA, ficou 6 meses, então você estava no 6º semestre que você começou a buscar estágios fora? Isso. Exatamente. Aí, assim, isso foi um convite da professora, até um
outra coisa que a FIA proporciona, né? Como a gente tem uma proximidade muito forte, muito próxima ali com os professores, acaba surgindo essas oportunidades. E a gente só precisa agarrar elas, todas que fizer sentido, assim, realmente pegar para fazer. Legal. E aí, em paralelo, eu estava procurando, fiz muitos processos seletivos, recebi muitos nãos. É muito normal isso, porque é muita concorrência, é muita gente, é muito difícil os processos às vezes. Então, o que não pode é desistir, né? Então, a gente sempre tem que estar ali tentando. E aí, um processo seletivo da Siemens, eu fui aprovada, só que não para RH. Eu fui aprovada para finanças. Olha só. Isso é uma coisa legal também, né, Ni? Porque, assim, muitas vezes no estágio a gente não vai conseguir já de primeira a carreira que a gente quer, né? Tipo, no foco que a gente quer, no segmento que a gente quer. Então, você começou com finanças, mas depois você cresceu lá dentro e conseguiu direcionar já para RH, né? Foi assim que aconteceu? Isso, exatamente. Eu entrei na área financeira, mesmo não sendo o meu objetivo ali, porque a gente tem que estar aberto, porque assim, tudo bem, e se eu gostasse da área financeira de repente, né? Isso daí poderia virar uma chavinha, então a gente tem assim, sempre estar aberto às oportunidades. E eu não ia negar um estágio na Siemens, por eu ter na minha cabeça fixo que eu queria outra coisa, assim, acho que eu expandi bem, assim, a mente para aprender. Legal. Esse era o meu objetivo final ali, eu estava no momento da graduação, que é um momento de experimentar também, né? Claro. Com mais tranquilidade, porque às vezes depois, hoje eu vejo que assim, não tem problema nenhum você mudar de carreira em qualquer idade, qualquer época da vida, assim, não tem problema mudar isso, mas às vezes, dependendo, é um pouco mais difícil, né? É verdade. Com tantos anos em uma área, depois mudar, então eu vejo a graduação como um momento para fazer isso. É verdade, é verdade. E aí eu entrei na área financeira, fiquei 1 ano e falei assim, bom, realmente eu quero tentar o RH. De qualquer jeito, eu vou ter que dar um jeito aqui de tentar isso. E aí eu conversei com o meu chefe, eu acho que isso também é legal você pedir ajuda para as pessoas, porque se você não fala, as pessoas não sabem e não tem como te ajudar. E aí eu trouxe isso, falando, olha, eu tenho uma vontade de conhecer o RH, ele até ficou um pouco surpreso, né? Falou, nossa, mas você nunca comentou sobre isso? Eu falei, mas é que agora, depois de 1 ano, eu vi, acho que eu tenho mais 1 ano de estágio, porque eram 2, né? E ele me ajudou, então ele fez, de alguma forma, me apresentou para o RH da Siemens, e aí eu entrei na área de recrutamento. E aí, desde então, eu estou em recrutamento, acabei ficando estagiária por 8 meses no recrutamento, fui efetivada, aí comecei como júnior, depois pleno, e aí depois mudei de empresa, né? Fui para a IBM, também na área de recrutamento, mas com uma senioridade um pouco maior. Legal. E então foi isso, assim, eu passei por outras áreas da administração e hoje tô na RH. Não, é super bacana. Super bacana, assim, de parabéns, grande... Hein, parabéns, é uma história muito legal. E é de grande valor para quem está começando a estagiar, ter essa percepção de que, assim, você precisa estar aberto, né? Você precisa estar ali flexível a novas mudanças, a novos cargos, isso é super legal. E hoje, Ni, você está sendo humilde, porque hoje você está na IBM, mas você está na IBM nos Estados Unidos, né? Então, assim... na verdade, eu tô na IBM num projeto dos Estados Unidos. Legal. Então, é um projeto que para mobilidade interna nos Estados Unidos. Legal, né? Então, eu fui também conversando muito com o meu gerente, que também era uma vontade, né, de fazer um recrutamento, participar de um time internacional, né? É pela IBM Brasil, legal, mas é em um time, né, mais global. Então, ele também me chamou para fazer parte desse time, que eu atuei por 3 meses, e aí vim para o Canadá, estou no Canadá hoje. No Canadá vim porque o meu marido, acabei casando com uma pessoa da FIA, olha a escolha, na mesma sala, olha só. Legal. E ele veio estudar, fazer um MBA aqui no Canadá, e aí eu pedi uma licença da IBM, tudo alinhado também com o meu gerente, uma licença para eu passar esse tempo aqui no Canadá e voltar ainda mais, desenvolver mais essa parte de recrutamento, porque eu entrei
em uma empresa que chama FCBB, que é Federation Canadian Brazilian Business. Entrei como voluntária de RH, então eu estou aqui no Canadá trabalhando como voluntária em recrutamento, e o plano é retornar aí para o Brasil, para o meu time da IBM Brasil e para o time também desse projeto dos Estados Unidos, ainda melhor, né? Então, estou sempre buscando melhorar na minha área, desenvolver outras habilidades, então estou muito aqui por conta do skill do inglês também, e conhecer pessoas dentro da área de RH de forma internacional. Legal. Então, com certeza, assim, ter esse projeto dos Estados Unidos me deu grande visibilidade também. E sempre isso, né, trazendo, falando para as pessoas, para quem está à nossa volta ali, os gerentes, né, o time, o que você está buscando. Legal. Então, quando eu trouxe essa vontade, né, de participar de projetos internacionais, e no mesmo momento tinha um grupo sendo formado para fazer parte de um recrutamento nos Estados Unidos, eu fui chamada para fazer parte. Então, isso é importante, assim, ter em mente que as pessoas precisam saber e você também ter a vontade de conhecer e crescer. Nossa, Nick, eu achei muito, muito bacana isso, você se mostrar interessado nas áreas, né? Você não simplesmente querer ter aquele desejo e guardar no íntimo, ou às vezes até fazer mais do que você quer no seu trabalho, talvez de uma forma, tentando demonstrar para o chefe não claramente que você quer trocar de área. Então acho que é uma dica muito valiosa que a gente pegou de você hoje, tipo, deixar claro, poxa, eu quero atuar nessa área, porque assim você vai entregar até um resultado muito melhor, né? Não tenha dúvida. Sim, exatamente. E assim, claro que eu penso assim, né? A gente não pode entrar numa área e ficar um mês e falar, não quero isso. Tem que ter um certo feeling ali, né? Não é assim, né? Dificuldade vai ter em todas as áreas. Então, é muito importante ter essa resiliência, né? De entrar, dar um tempo, se permita um tempo de você entender, aprender a fundo, porque senão você sempre vai ficar muito na superfície. É verdade. Você vai entrar, vai conhecer por cima e vai querer mudar. Pô, mas calma, né? Tem tempo para isso, tem um tempo de aprendizado. Quando você entende, né, que, bom, entendi aqui eu acho que eu não vou conseguir contribuir, ou não vou ser feliz aqui, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, então a gente tem que escolher onde a gente realmente faz sentido, onde está nosso propósito, mas ter resiliência, paciência, principalmente nessa época de estágio, que a gente acha que a gente vai entrar no estágio e vai ser efetivado no mês seguinte, ou vai estar já crescendo e participando de tudo já. Não, calma, tudo tem um tempo, aprende. Eu lembro que uma mentora falou isso pra mim, né? Falou, poxa, eu queria pegar mais responsabilidade. Uma ansiedade, aquela ansiedade, sabe, assim, de, eu preciso fazer isso. E ela falou assim, calma, entenda essa parte primeiro, porque se você não entender essa parte, depois isso vai virar uma bola de neve. Você vai pegar outra parte sem entender essa primeira que eu tô te explicando. Então, esteja mais presente aqui, calma, eu vou te explicar. E aí depois, você entendendo isso, fazendo direito, a gente passa pro próximo step, né? O próximo degrau. Estágio, né? Então, acho que esse é outro ponto que na graduação eu não pensava muito nisso. Eu queria fazer. Então, ter esse tempo também. Eu fiquei 1 ano, né, no financeiro. Foi um tempo que eu entendi que fazia sentido. Buscar o próximo passo. Até porque eram 2 anos de estágio. Então, eu falei, bom, 1 ano tô aqui, vamos ver se o próximo eu consigo. Legal. Super legal. Bacana. Ô, Nicole, sabe que é uma coisa interessante, né? Porque você, desde o início, entrou na parte de recrutamento e seleção, né? Mas a parte de recursos humanos, ela é muito ampla, né? Teve alguma dúvida em alguma outra área da parte de recursos humanos que você hesitou, talvez, em atuar, ou não? Ou foi recrutamento e seleção? Então, o RH tem várias áreas. Então, vou citar algumas aqui. Tem o recrutamento e seleção, tem treinamento e desenvolvimento, tem a parte de business partner, que são
o RH do negócio, né? Então, é o RH que é a ponte entre o negócio e as áreas especialistas do RH. Então, a área especialista é o que faz exatamente aquilo. Então, recrutamento e seleção faz recrutamento e seleção. Treinamento faz treinamento. Legal. Benefícios, remuneração e benefícios, cuida dessa parte. E o generalista, que é o business partner, é o que é a ponte entre o negócio e essas áreas dentro dessas ramificações, né? Legal. Tem o trabalhista dentro do RH também. Então, realmente tem muitas áreas. Eu entrei, pelo contato do meu gerente na época, eu entrei direto na área de recrutamento. Legal. E assim, eu gostei muito da área e aí quis continuar mesmo. Eu até pensei na parte de business partner, né, que é mais generalista, conhecer o todo. Pretendo no futuro, mas hoje eu ainda, assim, eu tenho muito a aprender ainda em recrutamento. Que legal. Que área bacana, né? Então, é demais. Então, tipo, na prática você está convivendo com possíveis candidatos para entrar em diversas áreas do IBM. Então tem que passar pela Nicole, né? Você é jogo duro? Você é aquela entrevistadora difícil? Você é aquela entrevistadora difícil de lidar ou é mais maleável? Não, então, olha, isso era uma coisa no início difícil para mim, porque eu me via muito como candidata antes, né, no início, assim. Então, quando eu entrei na Siemens, eu cuidava do programa de estágio. Show. Então, os estagiários realmente passavam comigo, todos me conheciam, né? Legal. E aí depois na IBM eu assumi vagas de pleno e sênior, então parei de fazer programas de estágio e comecei a fazer vagas pontuais. Mas no início era isso, né? A gente sente mesmo. Eu queria contratar todos, né? Deve ser difícil falar um não, né? Nossa, é verdade. Complicado. Nossa, essa parte de você talvez seja mais difícil, você pode me corrigir, mas você dá um não pro candidato, né? Como que lidou com essa parte fria, né? Porque ele não tem que desenvolver isso, né? Uma pessoa muito boazinha não vai conseguir. Sim, né? Exatamente. Assim, um processo seletivo, você tem que entrar sabendo que o não você já tem. Você está tentando buscar o sim ali, né? Você está tentando buscar entrar. Faz parte ou não faz parte. No começo, realmente, eu queria contratar todos. E, muitas vezes, o que eu percebo, tá? Desses anos de recrutamento. Muitas vezes, o não é por 2 motivos. Primeiro, porque não tem vaga a mais do que a gente gostaria. Então, por exemplo, tem vocês dois, exemplo, tá? Vocês dois estão participando. E a gente só tem uma vaga, mas os dois são muito bons, a gente queria ter vocês dois. Então, assim, muitas vezes é por causa disso. Eu já passei por várias situações que o gerente fez para conseguir outras posições, para conseguir trazer, sabe? Então, tem aquele não na hora, mas, é um não assim, não, mas olha, com certeza, assim que surgir outra vaga, a gente vai te chamar, sabe? Legal. Então, tem muito isso. E a outra coisa que eu vejo muito também, dos por que não, é porque o recrutador, que é o primeiro filtro, a gente tem que fazer um trabalho de entender não só aquele candidato para a área que a gente está buscando, mas pensar no candidato mesmo, sabe? Então, por exemplo, assim, olha, a vaga é para ser... tem que ser muito comunicativo. A pessoa vai ter que ir lá e fazer a apresentação e apresentar para cliente, sabe? Falar em público, muitas vezes. E se a gente pega um candidato que não gosta de fazer isso, assim, mas é que ele está precisando do trabalho, quer entrar na IBM, exemplo, e ele acaba falando na entrevista que faz, mas essa pessoa não vai ser feliz aqui fazendo isso. Ela não vai se dar bem. Então, a gente tem que fazer muito esse trabalho de, olha, para essa vaga, não, mas para outra vaga aqui, mais interna, mais de uma que não vai precisar fazer isso, talvez você se encaixe melhor nisso, sabe? Entendi. Então eu vejo que os não são muito por isso, eu vejo muito por esse lado. Legal, assim, essa pergunta foi ótima, até porque ela leva também uma questão em relação a como uma pessoa que está buscando um estágio, está buscando um emprego, deve se portar numa entrevista também, né? Se ela deve assumir
que assim, eu não consigo falar em público, talvez eu seja uma pessoa de back office, ou sim, eu falo muito bem em público. Então assim, eu vou te mandar 2 perguntas que você vai ter experiência para responder. A primeira delas é, mais ou menos assim, o que os principais recrutadores hoje, é lógico, depende da área, mas como os recrutadores esperam que um estagiário se porte numa entrevista, e também como desenvolver esse pensamento para a pessoa que está buscando emprego, né? Como buscar essa ser sincero na entrevista, né? Isso, exatamente. É isso que a gente Muito busca, bom. e que toda vez que eu começo uma entrevista, eu tento deixar a pessoa o máximo possível tranquila para ela poder ser ela mesma. Legal. Porque se a gente não consegue pegar isso, então essa é a minha dica número 1, assim, tanto para estágio quanto para outras oportunidades, é ser você mesmo. Porque você se enganar numa entrevista não vai durar pouco, vai durar pouco tempo. Então, essa, assim, eu tento sempre pedir, né, para me contar mesmo quais são as suas experiências, o que você gosta de fazer, assim, no dia a dia, para a gente tentar linkar com o que está pedindo na vaga, né? Legal. Então, no estágio, às vezes, muitas vezes, o estagiário não tem experiência profissional, certo? Apesar de que muitas vagas pedem, né? Estagiário com experiência, né? Muitas vezes pede isso. A gente sabe que estágio não deve se pedir experiência profissional, porque é o início. Na época de estágio, é bom estar aberto e ser realmente sincero. Por exemplo, num curso como o de administração, a gente tem realmente um leque. Então, realmente pode acontecer isso que aconteceu comigo. Eu vejo acontecer muito com muita gente de entrar numa área. Eu tenho amigos da FIA, da mesma sala, que a gente se vê ainda, agora que eu tô um pouco longe, né? Mas antes de eu vir, a gente se via todo final de semana. Então, amigos muito próximos que tiveram essa transição também dentro da administração, né? Ir para uma área, depois ir para outra. Isso é comum e não tem problema nenhum nisso. Mas tem que ser, no início, buscar aprender. Legal. Para o estagiário é isso, ser sincero no que for perguntado, não inventar o que você não sabe, não tem problema falar não sei, mas busco aprender, é isso que eu quero, eu acho que essa vontade de conhecimento, de crescimento, é o que valorizado demais, as empresas buscam no estágio, né? Já que não tem experiência profissional, mas tem essa vontade de crescer. Então, por exemplo, inglês, dá um exemplo, que a maioria que acontece. Inglês fluente. Aí você vai falar um pouquinho, não é tão fluente assim. Então, você não pode falar, assumir essa responsabilidade, porque aí vai chegar no dia que você for contratado e o gerente vai te dar uma função que exige essa complexidade de uma apresentação em inglês, por exemplo, e quem vai sofrer vai ser a pessoa, o candidato, né? A pessoa nova ali que entrou. Então, para o estágio, 2 dicas então, para o estágio. Não tem problema dizer que não sabe e que o ponto eu quero aprender, eu vou, ainda eu não sei hoje, mas eu preciso dessa oportunidade porque eu vou aprender com isso, né? Ponto 1. E para as outras, quando já tem mais experiência, né? Não tem por que mentir que sabe uma coisa que não sabe. Então, eu acho que esse é o principal. Perfeito, muito bacana. Poxa vida, muito legal, Nicole, muito, muito, muito legal. Acho que são dicas valiosíssimas, dicas práticas, na verdade, e que são provavelmente a dúvida de muitos alunos, né? Eu acho que até uma extensão do que o Pedrão falou, ainda pegando dicas, né? Você acha que um aluno, quando que de fato ele tem um tempo assim que ele precisa se preocupar mesmo em procurar estágio, ou você, por exemplo, falando da realidade da FIA, que os 2 primeiros anos é integral, qual dica que você daria para um aluno da FIA talvez pensar em buscar um estágio? Logo no começo, no final, aonde as empresas estão buscando alunos de fato do último ano ou não? Isso é um mito? Acho que isso daí é legal a gente também abordar. Sim. Então, eu posso falar pelas 2 empresas que eu trabalhei, né, que foi a Siemens e a IBM, que buscavam estágios com 2 anos a 1 ano de se formar. Então, acho que essa é a minha prática do mercado, porque aproveitaria realmente o primeiro ano, não pensar em estágio ainda. Legal. Pensar realmente na formação. Show. Sabe? Aproveitar as oportunidades dentro da faculdade, no primeiro ano. Então,
isso que vocês estão fazendo, a Atlética, FIA Júnior, Legal. Outras frentes, né, que tem. Então, aproveitar esse primeiro ano para isso, mesmo, assim, fazer tudo que for possível. Eu tava até pensando, né, para falar para vocês, Legal. fiz parte de muitas entidades frentes, aqui? então, Legal. Eu participei da Atlética, Legal. eu fiz o Jornal da FIA, que era uma frente de... Era um grupo, né, para contar as novidades que estavam acontecendo da faculdade. O Pedrão participa, o Nicole, ele tá dando andamento ao esse projeto. O Jornal da FIA ainda se mantém. Ai, que bom. Então, foi uma criação. Quando eu entrei, não tinha ainda, né? A gente criou. Legal, olha que legal. Então, foi muito legal. Fiz iniciação científica, curso de italiano, porque a gente tinha intercambistas da Itália e um deles se prontificou a dar aula de italiano, e aí eu fui fazer parte também. CPA 20, que a própria FIA deu esse curso para quem gosta da área financeira. Mesmo eu querendo RH, eu fui fazer o curso. Fiz parte da comissão de formatura também. Então, assim, eu fiz muita coisa dentro da FIA nesse primeiro ano, assim. E 1 ano e meio, né, na verdade. E aí eu comecei a buscar estágio no segundo ano, no meio do segundo ano. Porque a maioria dos processos seletivos abrem com 6 meses de antecedência, né? Então, o processo de estágio é um processo mais longo. Então, geralmente, abre ali em julho, agosto, para você começar no ano seguinte, em janeiro. Legal. Então, eu vi muito isso, então acho que uma recomendação é essa, curtir o 1 ano e meio ali, e aí depois começar a buscar. Porque pode demorar ou não. Entendi. Então, pode demorar para você conseguir o estágio, ou como pode ser rápido. Eu consegui, eu fiz os 2 anos últimos, né? Mas conheço muita gente que tentou bastante e conseguiu no último ano. E não tem problema também. Entendi. Que super legal. Bacana. Poxa vida. Que bate-papo, né, Pedrão? Demais. E agora pra gente aquela pergunta que eu te prometi fazer. Qual dica você daria para você, Nicole, se você pudesse voltar no tempo, no seu primeiro semestre de graduação na FIA? O que o aluno que está no primeiro semestre ou está no começo da faculdade precisa fazer para não se arrepender lá no final do curso? Sim. Olha, eu fiquei refletindo, e uma coisa que eu com certeza falaria para mim de 2014 é: aproveite esse tempo, porque são assim os 4 anos intensos que a gente quer que acabe no final, que a gente fala assim, meu Deus, eu tô ficando maluca, né, com o TCC, com um monte de coisa. No primeiro ano você quer estar no último, porque você já quer se formar. Então, assim, tenha calma, aproveite, porque esse tempo não volta. E hoje eu falo desse tempo, assim, até, né, que eu comentei que eu tenho amigos, na minha sala tinham 15 alunos só, não sei quantos alunos tem na sala de vocês, mas não. Muito. Quantos, Pedrão? Acho que perto de 30, tá com 26, 28. Tá legal. Já tá maior, já dobrou, mas eram 15, e dos 15, assim, hoje 10 dos 15, a gente se vê ainda todo final de semana, 10 deles. Que legal. Então, é uma turma muito boa, então eu falaria para mim mesmo, aproveite todas as oportunidades que tem, sem ter pressa de terminar. Que legal. Porque o tempo vai passar naturalmente, e depois a gente sente muita saudade. Então, tudo que for possível, assim, fazer tudo que é experiência vai ficar marcado pro resto da vida, né? Então, eu vou lembrar, daqui a 30 anos, eu vou lembrar que eu fiz o Jornal da FIA, por exemplo. Porque legal, ficou marcado, foi uma experiência legal para mim. Então, assim como todas, né, o estágio no marketing, ter entrado a minha entrevista na Siemens, foi falado, os meus gerentes tinham feito FIA. Então, assim, tudo isso, sabe, por que eu entrei? Então, isso faz muita diferença depois, assim, a gente lembra com muito carinho. Então, eu recomendaria isso. Ah, que legal. Ótimo, muito bom. Muito bacana, não foi, Pedrão? Com certeza. Nossa. E de grande valia também, né? Nosso muito obrigado, e com certeza o muito obrigado do telespectador também,
por todos os insights que você passou, as experiências e as dicas, né? Foi um baita prazer, viu, Nicole? Tá tendo esse bate-papo com você. Como o Pedrão o prazer falou. foi meu. Como... Eu ficaria aqui um tempão falando. A gente também. O dia inteiro. O bate-papo foi muito agradável. Eu acho que a ideia foi essa, a gente falar um pouquinho sobre a área, principalmente esses insights que você falou da área de recursos humanos, foram tão valiosos para mim, quanto para o Pedrão, quanto para as pessoas que estão assistindo. Então não tenho dúvida alguma, quem tinha alguma dúvida de entrar na área de recursos humanos, com certeza agora não tem mais, depois de tanta dica que você deu. Nicole. Que bom. Espero ter ajudado e assim, sempre que tiverem qualquer dúvida relacionada à área, ao curso, qualquer coisa, assim, eu estou muito à disposição para ajudar. Eu recebi muita ajuda na FIA, muita mesmo. Então, é um prazer, assim, para mim, retribuir. Legal. E como que você tá lá no LinkedIn, Nicole, para quem que quer conectar com você, tirar alguma dúvida? Isso. Nicole Melo com 2 L's. Legal, legal. Assim como eu encontrei você para fazer o convite aqui, as portas estão abertas aí para a galera. Nicole, a gente vai encerrar o programa por aqui. Novamente agradeço pelo seu tempo, eu sei o quanto que é valioso você ter tirado esse tempinho para bater esse papo conosco. E aí a gente convida você, né, o telespectador que está aproveitando esse programa, para ficar atento ao nosso canal de comunicação e assistir o próximo episódio do FIA Talks. Até mais tarde, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.